Pai do Senhor, meus irmãos, estou mais uma vez aqui para comunicar aos irmãos sobre uma nova série que estarei lançando do meu novo livro, uma série de 36 capítulos abençoados sobre o livro Eu Só Queria um Pai, sobre o relato do filho de Davi, Absalão. Que Deus abençoe a todos e acompanhe de forma veemente e impetuosa, como Atos 2. Deus abençoe. O rei Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele era um guerreiro corajoso, um músico habilidoso e um líder sábio. Mas mesmo Davi, escolhido por Deus, era capaz de um grande pecado. Uma tarde, Davi viu Batseba, uma linda mulher, tomando banho. Ele foi consumido pela luxúria e cometeu adultério com ela. Batseba engravidou. Davi tentou encobrir seu pecado. Ele armou para que o marido de Batseba, Urias, um soldado leal, fosse morto em batalha. Davi pensou que suas ações estavam escondidas, mas Deus viu tudo. Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã contou a Davi a história de um homem rico que roubou o cordeiro de um homem pobre. Davi ficou indignado com a crueldade do homem rico. Natã então revelou que a história era sobre Davi. Ele havia roubado a esposa de Urias e depois tirado sua vida. Davi ficou devastado. Ele percebeu a profundidade do seu pecado e confessou: pequei contra o Senhor. A culpa de Davi era um fardo pesado. Ele estava cheio de remorso e vergonha. Ele sabia que havia traído Deus, traído Urias e traído sua própria família. Os salmos estão cheios dos clamores de Davi por perdão e purificação. O pecado de Davi teve consequências. A criança que nasceu de Batseba morreu. Este foi um lembrete doloroso das ações de Davi. Mesmo que Davi tenha se arrependido, ele enfrentaria repercussões por toda a vida por suas escolhas. As consequências do pecado são inevitáveis. Podemos tentar esconder nossos erros, mas Deus vê tudo o que fazemos. O verdadeiro arrependimento envolve reconhecer nossos erros e buscar o perdão de Deus. O pecado de Davi teve um efeito cascata em sua família. Seus filhos testemunharam sua hipocrisia e sofreram por causa disso. Eles viram que até um rei podia cair em pecado terrível. Isso criou um clima de disfunção e rebelião dentro da própria casa de Davi. O filho de Davi, Amnon, estuprou sua meia-irmã Tamar. Davi ficou furioso, mas não puniu Amnon como deveria. Alguns acreditam que a culpa de Davi por seu próprio pecado com Batseba o paralisou e o impediu de agir de forma decisiva. Anos depois, o filho de Davi, Absalão, liderou uma rebelião contra seu pai. A rebelião de Absalão dilacerou o reino e forçou Davi a fugir para salvar sua vida. A rebelião foi finalmente debelada, mas Absalão foi morto. Davi ficou com o coração partido, chorando a perda de seu filho. Uma situação que lembra as tragédias gregas, como a história de Édipo. A história de Davi é um poderoso lembrete de que mesmo os maiores líderes são humanos e capazes de cometer erros graves. Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seu pecado continuaram a afetá-lo e aqueles ao seu redor. Isso destaca a importância de buscar perdão e reparar nossas ações. A vida de Davi nos ensina que o verdadeiro arrependimento não é apenas sentir pena, mas também assumir a responsabilidade por nossas ações. Significa abandonar nosso pecado e buscar viver uma vida que honra a Deus. A história de Davi é um testemunho da graça e do perdão de Deus. Embora tenha enfrentado consequências severas, Davi finalmente experimentou a restauração com Deus. Seu exemplo serve como um farol de esperança para todos que tropeçam e caem, lembrando-nos de que o amor e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que o buscam com um coração sincero.